Boa tarde e mais uma manifestação pró-Bolsonaro em praticamente todo o Brasil, demonstrando novamente a força popular do presidente. Eu digo novamente porque isso é um sucedâneo desde a eleição. Desde a primeira manifestação pós-eleição até a última de hoje, o povo só tem aumentado, ou no mínimo se mantido, ao passo que os adversários de Bolsonaro, sempre num número muito reduzido, acabam fazendo muitas vezes, chamando mais atenção, evidentemente, da mídia, por conta, claro, deste conluio que existe entre todas as esquerdas para derrubar o presidente. Bem, a manifestação monstro novamente, pena que foi no domingo, podia ser numa terça-feira, uma quarta-feira, teria mais repercussão. Esta é a nossa opinião e não abrimos mão dela, mas seja como for, domingo ou não domingo, está aí o povo mostrando novamente a todos aqueles que insistem em não querer ver. Bolsonaro é um líder popular como nunca se viu nesse país. E a tag fechado com Bolsonaro até 2026 bombou, está bombando, está subindo direto. Eu já retuitei e demonstra exatamente isso, a nossa vontade, a vontade popular. Entretanto, porém, algumas coisas bastante curiosas no dia de hoje, como, por exemplo, uma operação monstro realizada pela Polícia de Brasília. Vejam vocês, a matéria saiu no Diário do Poder, diz o seguinte: a Polícia do Distrito Federal realizou na manhã de hoje, dia 21, domingo, uma operação para cumprir um mandado de busca e apreensão em um dos pontos de apoio dos grupos de extrema-direita, conhecidos como 300 do Brasil, Patriotas e QG Rural. A polícia investiga a prática de supostos crimes de milícia privada, ameaças e portes de armas cometidos pelo grupo que apoia o presidente Jair Bolsonaro. Cerca de 30 policiais da Coordenação Especial de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado participaram da operação. Isso não custou pouco. O alvo foi uma chácara na reunião de Arniqueiras, no Distrito Federal, com 2 casas onde também havia barracas instaladas. A polícia informou que o imóvel constava com câmaras de segurança que cobriam toda a sua extensão. No local foram apreendidos, bem, isso eu vou deixar para que a foto fale, um material realmente assustador e pesadíssimo. Vocês estão vendo aqui, são arsenais realmente suficientes para tomar um pequeno país, não tenho dúvida. Aqui vocês estão vendo poderosíssimos fogos de artifício, mais de uma dezena, uma faca de cozinha, essa faca normalmente é usada para cortar osso, aquele ossinho do alcatra, ou então peixe, cortar logo o peixe, decepar o peixe, faca de cozinha. Aqui parece que temos 1 litro de óleo e camisetas, cartazes extremamente ameaçadores, como por exemplo, armas para o cidadão de bem. Esse outro muito ameaçador também, chega da ditadura pós-políticos profissionais. Não, perdão, chega da ditadura dos políticos profissionais. Aqui outro, esse escrito à mão, tudo aberto já. Então é isso, vocês estão vendo aqui um arsenal que, se fosse conhecido por Bin Laden nos seus anos dourados, teria posto abaixo bem mais do que 2 grandes torres em Nova York, obviamente. Então o trabalho da polícia se justifica. Mais de 30 policiais extremamente qualificados conseguiram, enfim, desmontar aquilo que seria a espinha dorsal de uma possível destruição, de pelo menos parte do Brasil, já que é um país muito grande, não é mesmo? Outro fato curiosíssimo do dia
Este sim, curiosíssimo. RT, ou melhor, portal R7, não RT, portal R7.com publica isso que vocês estão vendo. Polícia usa spray de pimenta para conter bolsonaristas em Brasília. Vejam aqui os bolsonaristas. É a primeira vez, ao que me consta, que bolsonaristas saem com a bandeira da Antifa, erguendo a mão direita com o punho cerrado, como os Panteras Negras, todos ali, muitos de negro. Tem até um rapaz aqui deitado na bandeira aqui. No centro da bandeira, a camiseta pode-se ler Fora Bolsonaro. Pois são os bolsonaristas um pouco estranhos, porque saem com camisetas Fora Bolsonaro. Ora, até o meu cachorrinho guaipeca chamado Frederico sabe que esse pessoal aí é anti-bolsonarista, são os antifas. Mas os jornalistas do portal R7.com parece que não. Vou pedir para o Edir Macedo demiti-los e colocar o Frederico lá, porque ele estaria muito mais capacitado para esse tipo de leitura complexa da realidade, não é mesmo? O que pretende a R7, que é do Grupo Record, com esse tipo de notícia? Polícia usa spray de pimenta para conter bolsonaristas em Brasília? Será que é um pouquinho de dorzinha de cotovelo? Porque essa semana que passou, com a volta do Ministério da Comunicação, há um destaque aí também para um dos bambas da comunicação, Silvio Santos. Eu não sei, será que seria um pouquinho de dor de cotovelo? Não quero pensar nisso. Pode ser incompetência, apenas mera incompetência desse órgão de imprensa. Outra notícia interessante deu conta que um menino aí com um pouco mais de 6, 7 anos recebeu spray de pimenta da polícia do Distrito Federal. Pois é. Sobre isso, comentar o que nós que sempre defendemos a polícia, eu defendo a polícia desde os meus tempos lá de posts no Facebook. Defendi a polícia, sobretudo, das críticas diuturnas da Rede Globo, nos seus jornais, sempre desqualificando o trabalho policial, insinuando que polícia não faz falta, né? Enfim. Bem, é o que deseja Jorge Soros, naturalmente que a Globo defenderia isso. Mas nós que sempre defendemos a polícia, agora vemos parte dela voltando-se contra o povo, contra crianças, inclusive, a mando de ditadores de governos estaduais. Será que a polícia não tem mais aquele velho e bom comando centrado ou fundamentado na sensatez? Será que acabou tudo isso? Será que toda aquela timidez a qual eles foram acometidos durante os anos vermelhos agora transbordam contra nós que os defendemos? Seria uma espécie de catarse? Morder a mão daquele que te alimentou, meu filho? Que é isso, polícia? Que é isso, PM? A gloriosa PM não pode fazer isso. Se algum policial fizer, ele tem que responder, tem que ser responsabilizado e posto para fora, porque uma instituição tão gloriosa quanto a PM não pode se deixar levar por maus policiais. Isso é o óbvio do óbvio do óbvio. Bem, quero dizer aqui para vocês, só um minutinho, fazendo aqui a devida baldeação, quero comentar com vocês um e-mail que recebi de uma senhora chamada Regina Sobrinho. Regina Sobrinho fez uma crítica pesada a este que vos fala, dizendo que foram injustificadas as minhas críticas ao deputado Carlos Bolsonaro e à deputada Carla Zambelli. Eu cheguei a comentar que eu fiz alguns posts no Twitter de forma a criticá-los mesmo por sua
digamos assim, quase que moradia dentro do Twitter. E ela, citando uma youtuber famosa, chegou a pensar que nas críticas dessa famosa youtuber estava de forma velada o meu nome. Eu estaria atrapalhando mais do que ajudando ao criticar os gloriosos deputados da direita, porque são da direita. Eu cheguei a dizer num dos posts do Twitter o seguinte: a diferença entre político de esquerda e de direita está na própria concepção de política de cada qual. O de esquerda, quando eleito, sabe que entrou para a guerra, já o de direita sabe que entrou para a alta sociedade. Assim, perdemos sempre. Fiz outro post também neste mesmo sentido. A deputada Carla Zambelli usa o Twitter para parabenizar a Colômbia por ter aprovado lei de prisão perpétua a estupradores e assassinos de criança. Esse é o trabalho dos nossos deputados, ficar no Twitter elogiando o que fazem os deputados que trabalham. Não me arrependo nem um pouco, não estou aqui para atrapalhar, mas para cobrar. Pensei em responder a essa senhora, mas seria uma resposta muito grande para um único destinatário, porque sei que mais pessoas pensam o mesmo. O direito cidadão é este, de cobrar. Nós elegemos representantes políticos para que trabalhem a nosso favor. E temos todo o direito, é um direito cidadão, cobrar. Porque senão não precisaríamos de representantes, inventaríamos uma outra forma de vida social. A política é um móvel fundamental para a democracia, desde que os políticos se sintam, sim, cobrados, pressionados, porque um político livre e leve e solto acabará se tornando um nhonho maia com o passar dos dias. E nós não queremos que isso aconteça na direita. Já tem nhonho maia demais por aí. Portanto, este canal não deixará de cobrar. Não. Agora, é claro que quando um youtuber famoso nos critica, isso sim parece ser uma espécie ou de censura ou de intimidação. A onda agora é intimidar quem cobra trabalho do presidente e dos deputados e senadores de direita. Mas também, por outro lado, a sugestão dos famosos youtubers é que só resolveremos este problema daquela casa que começa com STF se pressionarmos os senadores daquela casa legislativa, de uma das casas legislativas. Isso é necessário, claro, mas a coisa não pode ficar só aí. O problema dos famosos youtubers é isso. Eles escolhem uma bandeira que a que mais lhe convém, porque esta youtuber famosa me parece será candidata lá no Rio Grande do Sul, pega uma bandeira que lhe convém para ficar de bem com a maioria e vai só naquela toada. Não, nós temos que pressionar senadores, temos que pressionar deputados, temos que pressionar o presidente, temos que pressionar o office boy do Palácio do Planalto e até os cavalos da cavalaria do Exército. Temos que provocar, provocar a hombridade, provocar a necessidade de trabalho. Nós, brasileiros, temos o vício da acomodação. Só que estamos vendo aonde nos levou a tal da acomodação. Vamos sim cobrar dos senadores, claro, mas também atuando em outras áreas fundamentais, como, por exemplo, cobrar das Forças Armadas, porque as Forças Armadas têm um poder moderador ou disciplinador quando uma das casas toma o país de assalto e implanta uma ditadura da noite para o dia. Ou alguém esqueceu que nós estamos vivendo uma ditadura. Já são 7 é isso aqui, né? Se não me engano é isso aqui. Já são 7 os presos políticos no Brasil. Estamos atrás apenas da Venezuela aqui no continente. Isso é ou não é uma ditadura? Bem, eu não me intimido porque sei que a vida de youtuber famoso por enquanto tá boa. Tem youtuber aí ganhando 35, 40, 50 mil. Não é o nosso caso.
Então, nesse patamar, digamos assim, dá para ir levando. Vamos aí, se não der em 21, tem 22 e assim vamos. Porque a continha lá, a bancária, está sempre numa buena, né? Até me lembro uma velha propaganda do Banco Bamerindos, nem existe mais, posso tranquilamente fazer a propaganda. O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua numa boa. É a poupança Bamerindos, Lembram dessa? Pois é. Tem gente que está numa boa. O tempo passa, o tempo voa, mas a poupancinha está numa boa. Não é o caso de... No mínimo, aí 60% da população brasileira. Portanto, esse discursinho, essa coisinha de, olha, quem critica deputado da direita está atrapalhando, isso aqui não nos atinge. Continuaremos na mesma balada, porque mais do que amar este ou aquele nome, nós amamos o Brasil. E é o Brasil que nós queremos vencedor, antes de nomes particulares. Estamos fechados com Bolsonaro até 2026. Mas a nossa forma de estarmos fechados com Bolsonaro até 2026, ou seja lá quando for, é cobrando. Aliás, Jesus dá um exemplo do que é o amor. Ele pergunta a Pedro, que já o havia traído na Sexta-feira Santa, 3 vezes. Pedro, você me ama? Amo-te, Senhor. Pedro, você me ama? Te amo, Senhor. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Apacentar quer dizer o seguinte: dar pasto às ovelhas, dar cobertura às ovelhas, dar proteção às ovelhas, dar o alimento necessário para que as ovelhas cresçam alegres e felizes. Nada disso é possível passando paninho, porque o amor... No Brasil nós vivemos permanentemente o concurso do amor. O concurso agora é quem ama mais Bolsonaro. E a forma de demonstrar esse amor é aquele que tem o melhor elogio. Nós também o amamos, mas amamos desta forma, com que ele tenha coragem, força para mudar o país e acabar com esses desmandos. Vocês sabem, um juiz do STF tomou uma atitude tresloucada, ilegal, inconstitucional e podia ter levado voz de prisão. Sabiam? Podia. E pode, pela lei. Mas e aí? Ninguém faz. E é isso que nós cobramos. Nós cobramos que os nossos homens, aqueles que nós elegemos, trabalhem no limite, porque é só assim que estenderemos os nossos limites. Até depois.